Eu falo que é só o Senhor mesmo, né, gente, para fazer umas coisas lindas dessa na nossa vida. Às vezes as pessoas falam assim, mas por que, né, trazer uma pessoa, às vezes de tão longe, para ensinar? É porque como corpo de Cristo, nós precisamos conhecer uns aos outros. E saber que nós não funcionamos sozinhos. Nós precisamos do que o outro tem, do que o outro carrega. E eu falo que em cada lugar que eu vou, é um pouquinho de uma família linda, que eu faço parte e que eu tenho conhecido a cada dia. Em nome de Jesus, amém? Meu nome é Séries e eu moro em Belo Horizonte, sou mineira, ali de Belo Horizonte, sou casada com o Marcelo. Temos 3 filhos e tenho 2 netas. A gente ali lidera também uma igreja que se chama Vida por Vidas. E eu falo que assim, o meu campo missionário hoje é mulheres. Eu amo, sabe? Eu amo ensinar para as mulheres, porque eu aprendi a importância que uma mulher tem dentro de casa. Eu aprendi de uma maneira muito forte que... Eu falo que certa vez Deus me revelou algo tão profundo, que isso fez com que eu mergulhasse cada dia mais, para cuidar de mulheres. Lá no início, quando Deus criou Adão e Eva, a gente vê que o homem, ele tinha autoridade sobre todas as coisas. E ali é algo tão sutil que Satanás não vai em Adão. Ele não vai em Adão, mas ele vai em Eva. E a revelação que eu tive, que penetrou no mais profundo do meu coração, é que um homem, ele foi criado para resistir Satanás. Mas dificilmente ele vai conseguir resistir uma mulher. Porque ele tinha tudo. Ele tinha autoridade sobre todas as coisas, ele tinha autoridade para colocar nome nos animais, para fazer tudo. E ainda assim não estava bom. Faltava algo que lhe completaria. E Eva veio para completar o homem. Quando o homem ele encontra uma mulher, ele se sente completo. Eu falo que a mulher ela é a oficina de Deus para satisfazer o homem. E principalmente o desejo, né, de homens que têm esse sonho de ter filhos. Então, quando eu comecei a entender a importância disso, eu comecei a avançar. E sabe o que foi mais lindo? Eu comecei a avançar para ensinar mulheres a retrocederem. Sim. Eu comecei a avançar para ensinar mulheres a retrocederem. A entender em Provérbios 14, que fala que a sábia constrói e a tola destrói. E eu falo que assim, vocês homens, muitas vezes, quando eu falo para vocês retroceder, ontem eu estava compartilhando aqui com as meninas, durante mais de um ano eu orei para que meu marido não me liberasse, para ele me liberar de pregar nos nossos cultos aos domingos. E foi assim um tempo de muita oração, e até então ele falava, eu preciso de você. Eu falei, amém, mas eu preciso ensinar essas mulheres retrocedendo. E foi quando Deus trouxe essa revelação sobre ele, que eu não era para eu estar assim em cima do púlpito ensinando para os nossos sacerdotes, mas o meu retrocesso de estar diante de outros sacerdotes iria eu ensinar para as mulheres a também retroceder. Eu não estou falando aqui para vocês que a mulher, ela tem que ser uma capacha. Não, eu estou falando para vocês, homens, que quanto mais nós retrocedemos, mais vocês têm que avançar. Às vezes os homens escutam isso, né, e falam, uau, mulher tem que retroceder, mas saiba, quando a mulher retrocede, é para vocês avançarem. Porque o sacerdote do lar são vocês. O cabeça da casa, os nossos cabeças dentro da nossa casa são vocês. Então, guardem algo no coração de vocês,
se vocês querem que a mulher de vocês retroceda para ser uma mulher que edifica, para ser uma mulher fiel, para ser uma mulher submissa, saiba que você vai ter que avançar. Você vai ter que avançar em santidade, você vai ter que avançar em amor, você vai ter que avançar em responsabilidade, você vai ter que avançar na sua intimidade, na sua comunhão com Deus. E eu tenho visto a necessidade dos lares que professam Jesus, que confessam Jesus, ter essa ordem divina. Essa ordem divina onde Deus coloca tudo no lugar certo. E quando tudo está no lugar certo, as coisas começam a fluir, as coisas começam a funcionar. E a gente muitas vezes acha que lugar certo é quando as circunstâncias estão lindas, é quando o casamento está lindo, é quando tudo está assim. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando da motivação do coração. Porque um dos maiores erros nossos é achar que Jesus Cristo veio para nos dar as coisas desse mundo. Na verdade, não. Ele veio para nos livrar da mesma e para trazer dentro de nós uma esperança viva que não está aqui na terra. Ela nos espera no céu. Amém? Hoje eu quero falar para vocês de propósito. Uma das coisas que sempre me marcou muito foi a conversão do meu marido. O meu marido, quando ele converteu, ele conta que ele tinha algo muito assim forte no coração dele com relação ao propósito da vida. Ele fala que não entendia por que a gente acordava, tinha que trabalhar, ralava, aí chegava à noite, a gente ia dormir e no outro dia começava tudo de novo. Alguns tinham muito, outros não tinham nada, alguns nascem com problemas, outros nascem... É uma desigualdade. Ele fala que nunca conseguiu encontrar o propósito dele no mundo. Mas foi quando Deus começou a se revelar para ele e ele entendeu que nós não temos propósito na terra se não for quando o nosso coração tiver como alvo o céu. Não temos. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, ali é o início de algo lindo, é o início de algo maravilhoso, é o início de algo poderoso. Eu falo que quando nós aceitamos Jesus, estava conversando com a Rebeca, que ela está assim, eufórica. A Rebeca está eufórica, que foi batizada hoje, falando que foi assim a melhor escolha da vida dela, falando isso, falando aquilo, mas a gente sabe que não vai ser tantas flores assim na igreja. A gente sabe que a adolescência vai chegar, a gente sabe que a juventude vai chegar, a gente sabe que o mundo vai querer puxar, a gente sabe que quanto mais a gente cresce no mundo, a tendência é mais a gente diminuir na vida espiritual. Porque quanto mais a gente cresce no mundo, mais as ofertas dele entranham na gente, e a gente muitas vezes perde a percepção e a visão do que é o mundo espiritual. E Jesus, ele morreu justamente para isso. Jesus nos morreu, ele nos transportou de um império de trevas, que é aqui. O império de trevas é aqui, é onde eu e você vivemos. O mundo jaz no maligno. E Jesus Cristo, quando ele veio, ele nos transportou do império de trevas e ele nos colocou no reino de Deus, no reino do Filho do seu amor. Ali naquele momento nós somos salvos, mas começa a partir dali uma caminhada árdua. A vida cristã não é fácil. A vida cristã é só para quem realmente tem sede, é para quem realmente tem fome. Quem não tem fome da presença de Deus não consegue fazer a caminhada cristã. Ele vai ficar simplesmente sendo um religioso, vindo na igreja dia de domingo, não entendendo quando o pastor está aqui em cima, pede dízimo. Ele não entende que o reino de Deus precisa crescer. E o reino de Deus, ele só cresce quando nós que somos igreja entendemos a nossa parte no corpo. Uma igreja grande, ela não cresce por causa do líder, ela cresce por causa do corpo. Por causa do corpo. E quando nós nascemos de novo, eu falo que Deus, ele é tão lindo que ele gera dentro de nós essa esperança nova, né?
essa algo da gente realmente falar, nossa, todos os meus pecados foram perdoados, eu posso começar uma vida nova, eu posso viver de novo, sim, mas aquilo ali só aconteceu dentro de mim e de você, aquilo ali só está dentro de mim e dentro de você. Um dos maiores erros quando nós convertemos é querer chegar dentro da nossa casa e querer explicar para as pessoas o que nós estamos vivendo. E muitas vezes, sabe o que acontece? Por a gente não ter esse discernimento, a gente acaba afastando as pessoas do que nós estamos vivendo. Porque, principalmente quando nós somos jovens, né? Eu já trabalho com vida, já tem muitos anos. Quantos jovens chegando em casa querendo empurrar? Ah, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Sabe, uma coisa assim, tão longe do amor de Deus, tão distante. Quantas mulheres que tratam o marido, porque estão na igreja, eles estão de fora, não conseguem olhar para eles, enxergando eles com superioridade. Olha, se você aceitou Jesus e o seu marido ainda não está aqui, você precisa olhar para ele com mais humildade ainda. Com mais humildade ainda. Você precisa mostrar para ele quem ele realmente é na sua vida, de acordo com a palavra de Deus. A mesma coisa é o homem. Eu sei que a maioria das mulheres estão aqui sem maridos e a minoria dos homens estão aqui sem mulheres. Mas acontece homens que vêm para a igreja e a mulher não quer, e em vez deles usarem do amor de Deus, eles usam de um autoritarismo de tudo aquilo que eles têm aprendido aqui. Sabe? Você tem que ser submissa, você tem que me respeitar. É tipo quando Jesus estava indo para Jerusalém e ele passou ali em Samaria. E quando a Bíblia fala que ele necessitava passar por Samaria. E quando ele chegou em Samaria, o pessoal começou a maltratá-lo. O pessoal começou a maltratar ali os discípulos dele. E João e Tiago viram e falam assim: ei Jesus, o Senhor quer que a gente ore e jogue fogo neles? A gente é meio assim, né? Fala sério. Mas não, Jesus vira para eles e fala assim: vocês não entenderam ainda para que eu vim. Vocês não estão entendendo é nada. Nada, vocês não estão entendendo é nada. Porque vocês serão conhecidos como meus discípulos. O que ele fala lá em João? Quando vocês tiverem amor uns pelos outros. Um discípulo de Jesus, ele não é conhecido por uma liderança boa. Um discípulo de Jesus, ele não é conhecido se ele prega bem. Um discípulo de Jesus não é conhecido se ele conhece muito a Bíblia. Não, um discípulo de Jesus, ele é conhecido se ele ama vidas. Se ele ama uns aos outros. Se ele ama a mulher do pastor. Porque muitos lugares que a gente vai, a mulher do pastor é uma pedra no sapato. É difícil ver casais alinhados como vocês dois. Não é fácil. Não é fácil. Eu louvo a Deus porque eu também vivo essa graça. Mas nós não estamos aqui para julgar isso. Nós estamos aqui para ser um com eles. Quantos e quantos lugares a gente vai, os filhos dos pastores ainda não são convertidos. E a gente fica apontando o dedo. Nossa, mas a casa deles deve ser uma bagunça. Porque os filhos dele não são convertidos. Ah, queridos, nós ainda não entendemos como saber nada. A gente ainda não entendeu como saber nada. Nós não entendemos que a plenitude de vida em Jesus não está na terra, mas a plenitude de Jesus está nos céus. E eu quero falar para vocês, o maior desafio nosso hoje é continuar caminhando quando a nossa casa não está do jeito que as pessoas querem. Por isso que Paulo diz, é melhor agradar a Deus do que a homens. Nós ainda não entendemos que ser salvo é uma coisa, agora conversão é outra coisa. Conversão é um processo, ela precisa ser desenvolvida com temor e tremor. A conversão é você vir aqui para estudar a respeito de tantas maldições que tem na sua vida ainda que não foram quebradas. Por quê? Porque só se quebra uma coisa quando você tem a revelação dela. Ah, mas eu nasci de novo, está tudo certo. Não, querido, você nasceu de novo, você está salvo, amém, mas não está tudo certo. Tem muitas coisas na sua vida que estão escondidas na sua mente, no mais profundo do seu coração, que ainda acaba com a sua vida e não deixa você prosseguir, não deixa você conhecer a verdade. Por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
vos libertará. Por isso que a palavra de Deus é vida. Por isso que quando você sai da sua casa e vem aqui para escutar essa palavra, você não está vindo aqui para fazer um ritual religioso, não. Você está vindo aqui para que você seja liberto e para que você viva de verdade a vida que Jesus Cristo tem para você. Porque o nosso propósito de vida não está em nós mesmos. O nosso propósito de vida, ele vem do Pai, ele vem do Abba. O nosso propósito de vida não está com você viver uma vida procurando ter uma aparência boa. Não, gente, isso é no mundo. No mundo que tem o estereotipo de famílias felizes, famílias saudáveis, famílias que está tudo bem, tudo certo. Não, nós não vivemos para cumprir um padrão familiar do mundo. E nós precisamos entender isso para a gente fazer, sabe o quê? Não ficar querendo mostrar para o mundo aquilo que você não tem, aquilo que Deus não te chamou para fazer. Se fosse algo lindo, maravilhoso, Jesus não teria morrido do jeito que Ele morreu. Não. Ei, se fosse com o estereotipo do mundo, Jesus não teria morrido numa cruz, Ele teria terminado a vida dele cantando num palanque lindo, cheio de luzes. Mas Ele morreu numa cruz, sabe para quê? Para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. E vida em abundância não consegue nessa terra. A vida abundante é a presença do próprio Espírito Santo dentro de você. A vida abundante que Jesus tem não tem a ver com uma vida onde você se acha, onde que você acha que está tudo bem, está tudo bom. Não está tudo bem se está tudo bem de acordo com o mundo. Está tudo bem se do teu interior, ainda que deixa tudo errado, fluem rios de águas vivas do mais profundo do seu ser. E mesmo na sua circunstância errada, mesmo nas suas dores, mesmo nas suas feridas, você continua sendo um objeto de cura na vida de outras pessoas, porque você mostra que não tem a ver com aquele que morreu por você. É muito mais profundo, sabe? E isso acontece com uma caminhada. Agora é tão profundo, que lá em 1 João ele fala que os mandamentos de Deus não são penosos. Por que os mandamentos de Deus não são penosos, sério? Sendo que a caminhada cristã é difícil. Por que lá em 1 João fala que os mandamentos de Deus não é uma... Sabe por quê, gente? Porque você obedecer ou não, você não é... Ele não te obriga a obedecer. Os mandamentos de Deus não são penosos, porque a obediência não é uma pena que Deus nos impõe. A obediência é algo que nós podemos escolher se nós vamos obedecer ou não. Por isso eles não são penosos. Por isso que ainda existe uma cruz. Por isso que o próprio Jesus diz, né? Aquele que não pega a sua cruz todos os dias não é digno de mim. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão pensar. A gente tem mania de querer ser vitorioso em tudo, né? Tudo. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Se alegrar com quem... Chorar com quem chora é fácil. É muito fácil chorar com quem chora. Agora, você já pararam para pensar o tanto que é difícil se alegrar com quem alegra? Porque a gente é invejoso. A gente é difícil. A gente, na maioria das vezes, quer o que o outro quer. Quantas e quantas vezes que a gente vê a alegria do outro e lá no mais profundo do nosso coração, você fala, Deus, por que não acontece comigo? Mas chorar com quem chora é fácil demais. É muito fácil. Eu aprendi que do mesmo jeito que Jesus sofreu, foi o sofrimento dele que nos trouxe vida. Eu quero falar algo para vocês. O nosso sofrimento continua trazendo vidas, muito mais do que a nossa prosperidade e a nossa alegria. Sério, mas que evangelho é esse? Está aqui, ó, palavra de Deus, Bíblia. Mas infelizmente nós aceitamos Jesus Cristo, e o que acontece? A gente quer adaptar Ele no nosso estilinho de vida, né? A gente quer usar Jesus para casar, a gente quer usar Jesus para ser alguma coisa, a gente quer
Jesus, para ter a nossa empresa, para ter isso, para ter aquilo, para ter aquilo outro. Mas ali em Gálatas 1:4 fala que Jesus Cristo morreu para nos dar o perdão, para perdoar os nossos pecados. E sabe para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Então Jesus Cristo, Ele morreu, sabe para quê? Para que você pudesse começar uma vida de disciplina na palavra de Deus. Aí sim, essa disciplina não é fácil, mas a partir do momento dessa disciplina, as coisas na sua vida vão fluir de uma maneira sobrenatural. Eu sei que a disciplina no início ela é difícil. Eu sei que a disciplina no início, ela tem um peso, um peso é difícil, mas nós precisamos aprender a enxergar mais longe, enxergar pela fé. E quando nós enxergamos pela fé, a gente não foca os olhos no peso que a disciplina está vindo, a gente foca os olhos naquilo que nós vamos colher lá na frente. Eu falei que eu não faço dieta. Como assim, Séries? Você é magrinha? Não, eu não faço dieta. Eu tenho um estilo de vida onde eu não alimento aquilo que o meu corpo não precisa. Esse é um estilo de vida. E quando eu saio desse estilo de vida, eu tenho que voltar para ele. Por quê? A gente muitas vezes cutuca no olho do outro, né? A gente muitas vezes fala assim, mas nossa, o irmão é viciado no crack, o irmão é viciado em bebida alcoólica, mas você não para de comer um doce. Se você é viciado em doce, meu irmão e minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, dificilmente você ia sair de um crack, você ia sair do álcool. Vício do mesmo jeito. Vício do mesmo jeito. Muitas vezes a gente fala, não, embebedar é pecado. Sim, glutonaria também é pecado, está lá. Quem for, tiver na glutonaria, não vai herdar o reino de Deus. Mas não, a gente quer encaixar Jesus no nosso estilo de vida, né? No nosso estilo de vida é o miserável. E, consequentemente, nós não valorizamos aquilo que Ele fez para nós na cruz. Sabe, a minha vida, ela virou uma chave no ano de 2015. E essa chave que virou no ano de 2015 foi um ano onde eu fiz um propósito de mergulhar na palavra 365 dias, 1 hora e meia todos os dias. Eu trabalhava com mulheres, juntei todas e falei, nós vamos ler a Bíblia inteira esse ano. E para ajudar vocês, eu vou mandar todos os dias o capítulo e a explicação dos capítulos. Acaba que virou um livro. Nem tem mais, já acabou, hoje é o meu livro mais vendido, porque existe uma unção sobre ele, que as pessoas conseguem ler a Bíblia no ano e depois elas não param mais. Mas, nesse ano de 2015, quando foi em novembro de 2015, gente, eu estava ministrando numa igreja, e de repente o Senhor virou para mim e falou assim, chega de me colocar nos teus planos, já é tempo de você se humilhar e clamar a mim, para que eu te coloque nos meus planos, porque os planos que não são frustrados, não são os seus, são os meus. Sabe por que a gente tem tanto desigrejado? Sabe por que a gente tem tantas pessoas desanimadas aí fora? Porque elas acham que Jesus Cristo morreu para fazer a vontade delas. Não, mas Jesus Cristo morreu para que nós pudéssemos abrir mão da nossa vontade para fazer a dele. Se a gente fizesse alguma coisa bem feita ou direita, deixa eu falar uma coisa para vocês, ele não precisava passar o que ele passou. Ele não precisava passar o que ele passou. E para a gente ter a revelação daquilo que ele passou, é só quando você pede a Deus. Essa revelação não vem na carne, essa revelação vem no Espírito. Nós muitas vezes cantamos, né? Deixou o céu para nos buscar, veio pra... A gente canta isso, né? Abre lá em Daniel. Abre lá em Daniel 10. Eu quero mostrar para vocês o que é isso que muitas vezes nós cantamos. E nós não temos noção do que nós cantamos.
Nós cantamos muitas vezes louvores que até tocam a nossa alma, mas que estão tão longe de alcançar o nosso espírito. E o que muda a nossa vida não é o que acontece na nossa alma, o que muda a nossa vida é o que acontece no nosso espírito. Aqui em Daniel 10, diz assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. A palavra de Deus, ela precisa ser revelada para mim e para você. Se você não tiver uma palavra revelada, você não vai conseguir cumprir o propósito que Deus tem para você. Sério, o que é a palavra revelada? Ei, eu estou aqui trazendo muitas revelações que Deus já trouxe na minha vida, mas a palavra revelada é quando você escuta uma pregação e ali Ele te revela coisas da Bíblia. Isso é um conhecimento comunicado, mas a palavra revelada é aquela que vai vir só para você, no teu espírito. E eu posso te falar, a palavra revelada na minha vida muitas vezes não alcança a sua. Não alcança. A palavra revelada é para aqueles que buscam a palavra, é para aqueles que querem cumprir o propósito de Deus com todo o coração. E aqui Daniel fala que ele teve uma revelação de uma palavra que era verdadeira e que envolvia um grande conflito. Deixa eu te falar uma coisa, cuidado para você não fugir de palavras reveladas que está trazendo confusão na sua mente. Porque muitas vezes, para consertar, quando a palavra é revelada, ela vai trazer conflito na sua vida. Que tipo de conflito? Conserta isso. Conserta aquilo. Talvez você é um homem que tem uma empresa grande, mas você não paga os impostos da sua empresa. Deus não vai usar a sua empresa para abençoar outras coisas. Não vai. Porque o mordomo fiel, ele é fiel nas pequenas coisas. Caso contrário, Deus não coloca ele nas muitas. Sabe? Isso é tudo. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos entender o que é andar na verdade 100%, e não, isso aqui eu não dou conta, isso aqui eu dou conta. Ei, ainda que você não dê conta, a motivação do seu coração, ela tem que ser correta. Porque quando a motivação do seu coração é correta, e você começa a trabalhar para dar conta, Deus muda a sua história e faz na sua vida o que você não pode imaginar. Porque para você dar conta, você não depende de você ganhar mais dinheiro ou não. Você depende de uma chave ser virada dentro do teu coração. E você falar assim: Senhor, eu quero que tudo que eu coloque a mão glorifique o nome do Senhor e não envergonhe o nome do mesmo. E aqui continua. Fala que Daniel entendeu a palavra e também ele teve entendimento da visão. Olha o que Daniel estava fazendo. Naqueles dias Daniel estava de luto por 3 semanas. Ele estava jejuando, ele não comia nada que fosse saboroso. Ele não provou carne nem vinho, ele não se ungiu com óleo algum, até que se passaram 3 semanas. Por que eu preciso jejuar? Porque o jejum, ele é para que você possa colocar sua carne no lugar. Ele é para que você possa parar de alimentar sua carne daquilo que ela quer, para que o seu espírito seja alcançado por Deus. Agora o jejum não é para você emagrecer, não é para você sair falando para todo mundo. Não, o jejum é o seguinte, detalhe, jejum não muda o coração de Deus não, tá gente? O jejum muda o seu. O jejum é para te dar revelação, o jejum é para te dar entendimento. O jejum não muda a Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas o jejum muda a sua circunstância, a sua oração. E todas as vezes que você lembra daquilo que você precisa comer, o que você faz? Você coloca sua boca no pó e ora. É para isso que serve o jejum. E Daniel estava nessa condição. Aí no dia 20, versículo 4, no dia 24 do 1º mês, estando eu na margem do rio Tigre, eu levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Ei, esse é Jesus. Daniel teve uma visão do próprio Jesus.
apóstolo disse. Talvez nós temos a visão de um Jesus na cruz ou de um Jesus menino, mas deixa eu te falar uma coisa. Ele saiu da condição que ele estava por mim e por você. Vestido de linho, com um cinto de ouro puro. O seu corpo era como um berilo. Ei, você tem noção? Você tem noção do lugar que ele deixou para te buscar? Você tem noção do sacrifício que ele fez por você? Olha, a cruz foi fichinha diante do lugar que ele abriu mão da glória para viver aqui. Mais de 30 anos para nos ensinar como Deus era. A cruz para ele, deixa eu te falar uma coisa, estava chegando no final. Ei, eu vou encontrar meu pai. A cruz para ele foi fichinha, perto do lugar que ele deixou. A gente não tem noção, quando a gente canta, que ele deixou o céu para nos buscar. Não temos. E muitas vezes ele nos pede para deixar tanta coisa e a gente não deixa, né? A gente é agarrado em tanta coisa, né? A gente gosta muito de João 3,16. A gente adora João 3,16, né? Porque Deus me amou de tal maneira que Ele deixou o seu único filho para que eu não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu te desafiar aqui essa noite. Quem aqui sabe de cor João 3,16? Levanta a mão. Ele deixou, é lindo, né? Agora, quem sabe 1 João 3,16? Quem sabe 1 João 3,16? Coincidência João 3,16 com 1 João 3,16? Não, propósito. Propósito. Porque ali em 1 João 3,16 fala que do mesmo jeito que Jesus morreu por nós, nós devemos morrer da vida pelos nossos irmãos. Propósito. Jesus não veio para te dar nada, Jesus veio para te tirar as coisas desse mundo e para fazer o seu coração mais do que o suficiente para você ser uma bênção na vida do teu próximo. Jesus não vai te dar nada se o teu coração não estiver disposto a dividir. Jesus não vai te dar nada se você não entender que você é um mordomo fiel dele. E quando Daniel teve essa visão dos céus, aqui fala que somente ele teve a visão. Porque você vai ter o que você busca, você não vai ter o que eu busco. Você não vai ter o que outros buscam. Somente Daniel teve aquela visão. Mais ninguém. Mais ninguém. Mas aí, a gente aceita Jesus Cristo. Mas a gente ainda não entendeu o propósito. E muitos, por não entenderem e nem ter esse desejo de prosseguir, de perseverar, de caminhar, ficam só no testemunho. Não alcançam o propósito. Testemunho é lindo. Meu Deus, o que Jesus fez na minha história é lindo. O que Jesus fez na história de um monte de vocês aqui, eu sei que é lindo. Mas deixa eu te falar uma coisa, o nosso testemunho nunca pode ser para exaltar o nosso nome, muito menos a nossa superação. O nosso testemunho não pode ser algo para contar apenas o milagre que Ele fez na nossa vida. Testemunho é para contar para as pessoas que o autor do milagre que mudou a nossa vida pode também mudar a vida de outra pessoa. Mas isso não tem acontecido na vida de muitas pessoas. Por quê? Elas pregam maravilhosamente bem, mas elas falam mais delas do que do próprio Jesus. Tem gente que sai para pregar, Jesus nem ia citar na boca dela. Ah, porque aconteceu isso comigo, porque eu era isso, porque eu era aquilo, porque eu era isso, porque eu era aquilo, porque eu era aquilo. Ei, por que você é isso, por que você é aquilo? Porque Deus mudou a minha história e fez na minha vida o que ninguém podia imaginar.
E eu quero te falar uma coisa, testemunho é bênção, mas o seu testemunho não muda a vida de ninguém, tá? O que muda a vida das pessoas é o Espírito Santo de Deus. Ajuda, uma bênção o testemunho. Mas quantas e quantas pessoas ficam nele? Quantas e quantas pessoas não seguem, não alcançam o propósito, porque não querem perder. Mas uma hora ou outra, o seu testemunho não vai te sustentar mais para viver o propósito. Uma hora o seu testemunho não vai te sustentar mais, não vai. E quando você foca demais no seu testemunho, sabe o que acontece? Logo depois que Deus faz a obra linda na sua vida, Ele vem e te chama. Ei, Séries, eu fiz uma obra linda na tua vida, né? Agora eu quero te chamar. Por quê? Porque eu tenho autoridade, filha, sobre os céus e sobre a terra. E agora você precisa ir. Você precisa ir ensinar. Você precisa ir batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você precisa ensinar as pessoas, Sérgio, a guardar os meus mandamentos. E se você aceitar o meu chamado, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Foi aí que a minha chave virou, em novembro de 2015. Quando Ele me disse para parar de colocar Ele nos meus planos e se humilhar. Quando foi em dezembro, começou aquela loucura do mensalão no Brasil. Aquele tanto de porcaria, de corrupção surgindo. E eu me lembro que eu estava orando um dia e o Espírito Santo me disse: filha, eu não vou limpar apenas a sua nação, eu vou limpar a minha igreja. Eu vou começar a separar o trigo do joio. Aquilo ali não impactou muito a minha vida, mas no nosso terceiro encontro, no início de janeiro, eu tive um sonho. Eu fui chamada para ensinar. Eu ensino mulheres. Não porque eu fui ensinada. Eu ensino porque eu não fui ensinada. Eu ensino porque eu nunca tive uma mulher que marcou a minha geração. Nunca. Eu ensino porque eu quero ser diferente. Eu não nasci num lar evangélico. Eu nunca escutei alguma mulher falar assim: você, estou orando por você. Não, nada disso. Fui marcada pelo abuso dos 5 aos 8 anos. Fui conhecer Jesus com meus 19 anos. Mas você não é fruto do lugar que você nasce. Você é fruto do lugar que Deus te gerou no ventre da sua mãe. Porque antes de você ser formada no ventre da sua mãe, o Senhor já havia te gerado. Ele já tinha te gerado. E ali no sonho, Jesus me pegava pela mão e nós começávamos a andar. E Ele virou para mim e falou assim: filha. Falei: oi. O filho pródigo pegou todos os bens do pai dele e gastou como ele queria. O filho pródigo, ele não levou em consideração o esforço do pai, o suor derramado. Ele não levou em conta a luta que o pai teve para construir um império. Não, ele ignorou. Ele nunca pensou no pai, mas ele pensou nos próprios prazeres dele. Aí ele me disse assim, ele olhou nos meus olhos e me disse: vocês e vocês, os meus filhos, viraram filhos pródigos espirituais. Eu nunca tinha ouvido essa revelação na minha vida. E ele me disse: vocês não valorizam mais o sacrifício que eu fiz por vocês na cruz, mas vocês usam o meu nome para os seus próprios prazeres e não para cumprir a minha vontade. Eu acordei, filhos pródigos espirituais. Eu fiquei 1 ano sem ministrar isso. Eu fiquei 1 ano ruminando nisso. Eu disse: Senhor, eu não quero ser essa filha. Eu não quero ignorar o lugar que o Senhor deixou para me buscar. Eu não quero ignorar o sacrifício que o Senhor fez por mim. Eu não quero mais viver a minha vontade. Eu quero viver a tua vontade. Ainda que seja difícil.
eu quero viver a tua vontade. Foi então que ali eu entendi que eu parei de caminhar no meu chamado e eu comecei a andar no chamado dele. Porque você pode estar cumprindo o seu chamado. E muitas vezes cumprir o seu chamado te deixa ruim, te deixa com síndrome do pânico, te deixa com depressão, te deixa com ansiedade. Por quê? Porque você fala, Deus, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e não tem nada cooperando para o meu bem. Aí Deus, Ele queria virar para você e falar assim, ei filha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não tem nada a ver comigo nem com você. Existe um propósito estabelecido para nós nos céus, e eu quero te falar, geralmente esse propósito, quando Ele te chama, é para fazer algo que você não sabe, para te desafiar a depender dEle, a confiar nele. Porque Deus não vai te chamar para fazer uma coisa que você é boa, porque se você for fazer uma coisa que você é bom ou boa, você não vai depender de Deus. Agora, quando você aceita o propósito dele, você aceita o chamado dele, aí você fala assim, tudo começou a melhorar na sua vida, Séries? Não! Ele começou a me mostrar minhas falhas. Ele começou a me descascar e mostrar meu coração. Falei, não, Deus, estou entendendo. Está tudo tão lindo. Filha, quando você aceita o meu chamado, testemunho é tempo de você me glorificar. Chamado é tempo de eu te mostrar as suas falhas, para que eu possa revelar o meu amor por você, mesmo diante das suas falhas. Eu não dependo do que você tem para me dar. Eu sou todo poderoso, eu posso todas as coisas. A única coisa que eu preciso para que você faça o que eu quero é aceitar o meu chamado, mesmo sendo falho, mesmo sendo falha. É uma contramão, né, gente? É uma contramão. Mas o reino deste mundo não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino deste mundo, feliz é quem está sorrindo. O reino de Deus é feliz quem chora. No reino de Deus, feliz é quem é forte, que avança. No reino de Deus, felizes, bem-aventurados é aqueles que são humildes, porque deles é o reino dos céus. Se você for ali para o início do Sermão da Montanha, você vai ver que o reino de Deus não tem nada a ver com o reino desse mundo. Nada. Por isso que Jesus Cristo fala que o nosso alvo é o quê? Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. É morte, gente. É morte. Por que vocês acham que ele fala que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos? Por que vocês acham que ele fala que a porta é estreita, o caminho é apertado e é muito pouca gente que vai entrar por ele? Isso é bíblico, gente. Porque não tem a ver com o que você faz, não tem a ver com o que você é, tem a ver com quem você carrega e o quanto você valoriza quem você carrega. Quando você entende que você carrega ele, não tem jeito das coisas não mudar. Você não fala mais as mesmas coisas que antes, você não olha mais as mesmas coisas que antes. Você consegue pensar? Eu recebo tantas mensagens de mulheres falando que o marido é convertido, muitos talvez não pastor, está na pornografia. Eu falo, filha, ora para ele converter. Porque uma pessoa que tem Jesus, os seus olhos jamais estão nisso. O problema do seu marido é muito lá atrás. Muito lá atrás. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Ei, filho de Deus, o que você tem visto revela o que tem dentro de você. O que você tem feito revela quem está dentro de você. O que você tem falado revela o que está dentro de você. E quando nós aceitamos o nosso chamado, que Ele começa a revelar as nossas falhas, que nós começamos a ser curado.
ali naquele momento, nós somos libertos do mundo, somos libertos de nós mesmos. E ainda que a gente tenha que retroceder, entregar cargo, entregar isso, entregar aquilo, você fala: chega, Senhor, chega. A tua graça me basta. E a tua presença precisa ser o meu maior prazer. Você entendeu o propósito? Você entendeu o propósito? Aqui, no propósito, você descobre o seu alvo. E sabe qual que é o meu alvo e o seu alvo? É representar a Cristo. É representar a Cristo. As pessoas precisam ver Ele em você. As pessoas precisam querer dEle porque você exala dEle. As pessoas precisam, sabe, sentir o cheiro dEle em você. Isso é cumprir o propósito. Isso é viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. O propósito não é uma vida onde você vive traçando metas a seu respeito. Não tem nada a ver com isso. O propósito tem a ver com Jesus, não tem a ver com vocês. Aqui em 1 Coríntios 8, versículos 6 e 7 diz assim: todavia para nós há um só Deus, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, veja bem, entretanto, não há esse conhecimento em todos. Não há. Muitas pessoas não vão ter a revelação de quem Ele é. Só vai ficar na religiosidade. Só vai ficar naquele negocinho ali. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Mas você vai perceber que ainda que esteja tudo atrapalhado ao seu redor, o propósito ele não traz confusão, ele traz paz. Ele traz paz. Uma paz de que você entende que quando se perde é que se ganha. Uma paz que você entende que se você conservar em paz, sabe, aqui em Isaías 26, 3 fala assim, que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amados, vocês estão aqui sendo ensinados sobre confiança. Pega o gancho, entra nessa linha. Vê onde você está. Mas não saia daqui hoje sem ansiar em cumprir o propósito de Deus e não o seu. Não faça isso. Para de enganar você mesmo, porque de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E eu quero falar algo para vocês: o inferno é real, o céu também. Aceitar o chamado, sabe, é viver uma vida onde você vai cumprir o propósito, porque você vai abrir mão do que você quer e você vai agradar a Deus e não a você mesmo. Não a você mesmo. Aqui em Colossenses fala que se a gente quer viver uma vida agradando a Deus, nós precisamos orar, pedindo que nós transbordemos do pleno conhecimento da vontade de Deus e não da nossa. Eu quero terminar te contando algo que eu aprendi alguns anos atrás e que mudou a minha vida. Quando você vai para o grego, a palavra filhos na Bíblia, ela tem 2 significados diferentes. Na linguagem grega, que o Novo Testamento foi escrito, muitas palavras são as mesmas palavras para nós, mas têm significados diferentes. E a palavra filho no grego, ela tem significados diferentes em alguns versículos. Em alguns versículos, ela tem um significado que chama tecno. Tecno.
T-E-K-N-O. Tecno é quando Jesus Cristo fala, né, que ali em João 12, que ele morreu para nos tornar o quê? Filhos. Filhos de Deus. Aquele filho ali no grego significa tecno. Sabe o que é um filho tecno? É um filho que é filho só porque nasceu. Só porque nasceu. Quando você nasce de novo, ali no Senhor, você é um tecno. Mas você não é reconhecido pelas outras pessoas que você é filho de Deus. Porque você só é filho porque você nasceu de novo. Quando meu filho Miguel nasceu, o Marcelo só sabia que ele era filho dele. Porque lá no berçário estava Miguel Silva Santos, filho de Marcelo e Sedes. Se ele chegasse ali no berçário, tinha aquele tanto de menino, ele não saberia. Mas o hospital sabia, porque ele saiu de dentro de mim e foi colocada uma pulseira nele. Mas existe um outro filho de Deus que fala aqui em Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O outro filho que fala aqui nesse versículo é o Uios, que fala lá em Romanos: todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que é o Uios? O Uios não é o filho que simplesmente nasceu, mas o Uios é o filho que se tornou tão parecido com o pai, tão parecido com o pai, que ainda que ele não fale de quem ele é filho, as pessoas sabem de quem ele é filho. O Miguel hoje, pastora hoje estava vendo a foto do Miguel e do meu marido, ela falou: meu Deus, eles são idênticos. Sim, eles são idênticos em tudo. Eles são idênticos no andar, eles são idênticos no falar. E eu brincava. Eu falava sério, eles são muito parecidos. A única coisa que faltava no meu filho era o temor a Deus. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, nesse ano chegou. Diante de muita dor, mas chegou. Hoje ele é um Uios. Eu sou uma filha Uias. Eu não quero sair desse lugar. Eu quero ser parecida com o pai. Eu quero exalar o cheiro dele. Quantos e quantos filhos que nunca vão sair da condição de técnico, são filhos simplesmente porque nasceram de novo, mas nunca imitam o pai. Nunca imitam o pai. Sabe? Quando você entende que o propósito é dele, a vontade é dele, você para de murmurar, você para de reclamar, você para de falar que o tempo está demorando e muitas vezes você esfria, porque as coisas não estão acontecendo do seu jeito. Mas para as coisas acontecer do jeito que você precisa, elas não têm que acontecer do seu jeito. Eu sou escritora e eu não sou escritora, falei para as meninas ontem, porque eu sempre fui inteligente na escola, tinha sabedoria do mundo. Não, nada disso. Eu sempre fui burra na escola. O abuso na minha infância causou coisas terríveis na minha vida. Terríveis. Eu tinha dificuldade de aprender, de guardar as coisas. Nunca dei conta de nada na escola. Custei a tirar meu diploma. Quando eu olho hoje para as minhas 8 obras publicadas, eu falo: meu Deus, não tem a ver comigo. Porque um dia Deus me disse: filha, não tem a ver com escrever livros, tem a ver com fazer a minha vontade. E se eu te chamei para escrever livros, independente de você saber ou não, você vai fazer a minha vontade. E o último livro que eu lancei agora, e meus livros são muito rápidos, gente, porque não tem técnica, não tem nada. Bíblia e eu e Bíblia, eu estudo, eu gosto demais da Bíblia, eu gosto demais de passar tempo com ela, e eles nascem todos da palavra. E é tudo muito assim. E no ano de 2019 eu recebi uma palavra, que eu ia escrever um livro sobre o medo. E foi tão forte que eu recebi essa palavra em dezembro de 2019, entrou a pandemia. E durante esses últimos 2 anos, qual que é o sentimento que mais assolou o nosso coração? Medo. Não é verdade? E na pandemia, gente, eu dentro de casa,
tudo certo, o livro não nascia, o livro não fluía. Não fluía, e o negócio parecia, aquele negócio não ia. Eu falava, Deus, vou largar este lado. E o Espírito Santo, não. Mas eu entendi que não tinha a ver com o tempo meu. E eu falo que o último capítulo desse livro foi escrito dentro de um hospital, onde nós achamos que eu iria perder o meu filho de 18 anos, com uma infecção hospitalar no cérebro gravíssima. E ali, nesse tempo de hospital, Deus me disse, você precisava ser curada do seu último medo, que era perder o Miguel. E ali naqueles 40 dias, nasceu o último capítulo desse livro. Sabe como que ele chama? Deus te ama, independente do que você perde na terra. Porque aquilo que você perde na terra não impede as comportas do céu que estão sobre a sua vida. O meu filho, além de não morrer, ele teve uma experiência como Paulo teve com o Senhor ali naquele hospital. Mas ele sempre foi um menino que me deu muito trabalho desde novinho, com doença. E ali foi cortado o nosso vínculo, o meu e o dele. E Deus me disse, o seu filho morreu, agora nasceu o meu.